Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É quarta-feira, meus caras. Então, feliz quarta-feira para você e também feliz quarta-feira para 5 jatos russos. Estamos falando do Su-30, estamos falando do Su-24, porque esses 5 jatos estavam estacionados na base aérea de Saki, perto de Nova Federivka, cidade da Crimeia, ocupada na costa do Mar Negro. Agora, essa área está realmente em alta no turismo, porque todos na Rússia, quase desde os tempos czaristas, têm ido à Crimeia e também vão para Federivka e Nova Federivka para suas férias de verão. Mas também há a base aérea militar de Saki, localizada lá, e você pode vê-la agora mesmo na tela no mapa de satélite. E era natural que houvesse jatos de fogo aqui 2 dias atrás, quando o Serviço de Segurança da Ucrânia Alfa enviou seus drones para visitar o local e entregar alguns presentes e surpresas. Agora, o que aconteceu com esses 5 jatos então? O Serviço de Segurança da Ucrânia afirma que realizou com sucesso um ataque de drone no aeródromo russo de Saki, na Crimeia, ocupada na noite passada, danificando ou destruindo 5 aeronaves militares russas. Como resultado, um Su-30SM foi supostamente destruído, outro danificado, bem como 3 Su-24S. Os locais relataram um ataque de drone na Crimeia durante a noite, mas ainda não há confirmações visuais. Precisaremos aguardar por atualizações nas imagens de satélite. Infelizmente não tem um vídeo para você. Mas o Grupo Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia na Ucrânia é uma das forças especiais mais elite da Ucrânia. Por que eu sei disso? Porque eu os visitei acho 6 ou 7 vezes agora. E por que está conectado? Bem, porque esse cara aqui na capa do meu livro é líder de uma das unidades do Grupo Alfa e ele é um amigo pessoal meu. E eu entreguei centenas de drones com a sua ajuda para este grupo e eles me deram este Alfa. Então isso é deles, e eles são os que enviaram os drones para a base aérea de Saki para destruir ou danificar esses 5 jatos russos. O que é bom, eu tenho que dizer, muito bom. Eu não acreditaria na próxima história se não houvesse vídeos sobre ela. E isso tem acontecido apenas na Rússia, sinceramente. Soldados russos previamente trocados em uma troca de prisioneiros foram novamente capturados pelas forças de defesa ucranianas. Sim, você ouviu corretamente. Essas tropas que estão capturadas foram capturadas pela segunda vez, porque eles foram capturados anteriormente, liberados em troca de prisioneiros e então capturados novamente. Vamos assistir a um vídeo. Este cara no vídeo é um soldado russo, seu nome é Saktagai Chaga de Duba, então isso significa que ele é um deles. Ele é um soldado de uma das oblasts ou repúblicas russas mais pobres. Ele não é etnicamente russo, ele é Tuban, sabe, desde a Horda Dourada e Chingish. Khan foi o maior império que este mundo já viu, e eles eram uma das terras originais desse império mongol. A República de Tuva era uma dessas terras. Eles já foram grandes soldados, mas agora são uma das regiões mais pobres da Rússia. Eu quero assistir a este vídeo com você porque essas histórias são insanas. E eles descrevem como os russos os veem realmente como carne. Eles os trocaram de volta para a Rússia apenas para usá-los como carne novamente. Sergei Mikhailovich, eu nasci em 31 de janeiro de 1995. Droga, esse cara tem quase a mesma idade que eu. Eu assinei o contrato em 10 de dezembro de 2024. A propósito, note o sotaque do Van dele em russo, é muito forte. Eu era do 83, o regimento foi capturado no dia 15 de 2025, depois, no dia 20 de junho, fui trocado. Em 2025, depois me levaram para Moscou. Ele está falando agora pela primeira vez sobre a troca de prisioneiros, que ele era um prisioneiro de guerra, depois foi trocado de volta para a Rússia, então os russos o levaram para Moscou. Em Moscou, fui preso por 14 dias, então eles realmente o colocaram na prisão. E então, fui enviado de volta ao 80 ao regimento, agora o 82 ao regimento. Capturado de novo após a troca de prisioneiros. Então sim, eles o levaram. Eles o prenderam por 2 semanas, depois o enviaram de volta para a frente e agora ele foi capturado novamente. E o mesmo com esse cara, vou economizar seu tempo.
Ele nasceu em 14 de fevereiro de 2004, então ele é super jovem. Ele foi capturado novamente com a 82, a Brigada. Ele foi capturado pelos ucranianos, depois libertado de volta para a Rússia, depois interrogado, depois preso na Rússia e então enviado de volta imediatamente para o assalto de carne, né? Então você é carne e você é reprocessado uma vez após a outra. No exército russo, eles realmente te tratam como um descartável, que é o que você é no exército russo. Eu já posso ver que hoje é um dia de histórias, é a hora da história de quarta-feira. Porque agora eu trago para vocês uma mulher russa que nos conta uma história sobre sua vida e sobre toda a Rússia. Quero apenas assistir isso com vocês. Primeiro, quantos anos vocês acham que essa mulher tem? Se você pensou que ela tem 27 porque ela tem 27, mas ela parece ter cerca de 30 agora, ela é uma personalidade peculiar. O marido dela está em guerra, ele está indo para a operação militar especial. Eu registro nossos filhos sob o nome dele e nós somos esse casal feliz, assim chamado. Então eu recebo um pagamento único de 5 milhões de rublos. Anastasia Digovna Pupshikova, obrigado. Todo mês eu também recebo cerca de 200 a 300 mil rublos. Falando sobre seu marido, com quem ela é, acho que casada, enviado para a guerra. Calcule que lucro louco é esse. Eu tenho benefícios para jardim de infância e escola Lgote. Eu vou receber pagamentos mensais. Como esposa de um militar, ela está realmente orgulhosa desse dinheiro. Droga, vamos viver bem, até vamos de férias pro mar. Ela está falando sobre a Crimeia, sabe, Nova Fedovka ou Malta, droga, você pensa por quê? Meus filhos estão indo para todos os lugares, para Abkhazia, território georgiano. As crianças estão indo para Abkhazia, a casa de outra garota. Ou para Anapa, pois enviamos dinheiro para uma menina. E então eles vão matá-lo lá, sabe, o marido dela na Ucrânia, e então talvez nós compraremos uma casa. Eu não sei, porque quando ele morre, ela recebe muito dinheiro quando ele morre. E ela está rindo, porque é como sim, quando meu marido morrer, eu poderei comprar uma casa. Legal, eu não sei se vamos comprar uma casa ou não, mas o fato é, isso é a Rússia. Isso ilustra perfeitamente como as relações familiares funcionam na Rússia atualmente, com a guerra no contexto e o que é a cultura russa. As esposas recebem muito dinheiro quando os homens morrem, então elas têm todo o incentivo para enviar os homens para morrer. As mulheres não amam seus homens de verdade, apenas desejam que eles morram para obter dinheiro. Agora, é muito difícil para mim entender, especialmente como um homem casado, mas é assim que é. Só para ilustrar, só para você saber como as coisas são na Rússia, os valores familiares de que falam, falando sobre família, você sabe de quem a mãe foi premiada? Você está certo, tenho certeza que adivinhou. É a mãe do Kadyrov por algum motivo. O governador do distrito de Kherson ocupado decidiu premiar a mamãe do Kadyrov por cooperação militar. Fortalecendo a cooperação militar. A única maneira da mamãe do Kadyrov fortalecer a cooperação militar entre Kherson, ocupado e Chechênia é porque ela deu à luz ao Kadyrov. Essa é a única razão. Mas isso é, e olhe para a expressão, como se houvesse militares presentes bem aqui. Olhe para isso. Todos estão presentes, eles têm essas barbas espessas e tudo mais, todas as tropas do TikTok estão presentes. Eles estão filmando isso, dando o prêmio para a mamãe. E veja como ela se parece. Ela está tipo, olhe para esse rosto. O rosto de gratidão, orgulho e felicidade. Qual é essa expressão? Não temos essa expressão na Estônia. Acho que é uma expressão muito, muito russa ou chechena. Agora, meus amigos, com esta próxima parte, estou aqui para chamar a atenção, mesmo antes de mostrar, estou aqui para denunciar o pânico e a informação falsa, a desinformação. Houve avistamentos de BTRs na Bielorrússia, especificamente em Gomel, avistamentos de BTRs com os quadrados vermelhos.
Vamos assistir ao vídeo. Não se importe com o cara com a camisa de paraquedista. Sim, quadrados vermelhos, e o oficial está usando braçadeiras vermelhas e tudo mais. E as pessoas dizem que esses BTRs e este grupo do exército vão invadir a Ucrânia pelo norte. E os russos estão compartilhando este exército bielorrusso, compartilhando essa informação porque querem intensificar o pânico, fortalecer essa desinformação. Estou aqui para afirmar, tenho certeza disso 100%. Rússia e Bielorrússia combinadas, elas não têm nenhum tipo de força extra para iniciar uma nova invasão ou uma nova frente, totalmente nova frente do norte da Ucrânia ou de qualquer lugar. A Rússia mal consegue manter a frente em avanço em algumas áreas muito lentamente quando eles empurram tudo para dentro. Não há homens presentes lá aos milhares que possam iniciar essa nova invasão. Não há maquinário presente lá que seria necessário. Estamos falando de centenas, se não milhares de BTRs e APCs e tanques que não estão lá. A fronteira norte da Ucrânia em grande parte dela são florestas densas e pântanos. Outras partes com minas, valas antitanque e linhas defensivas defendidas pelos guardas e unidades de fronteira ucranianos. O que estou dizendo aqui, eu apenas simplifico. Não haverá invasão da Bielorrússia para o norte da Ucrânia porque não há capacidade para isso. Se eles fizerem isso, serão imediatamente destruídos. As unidades da Rússia e Bielorrússia combinadas são pequenas o suficiente para as unidades de fronteira ucranianas lidarem com elas em uma semana. Então, essa é a verdade. Então, se conseguirmos esses quadrados vermelhos nesses BTRs em Gomel na Bielorrússia, seja lá o que forem, eles não vão invadir a Ucrânia pelo norte. Mas você sabe que estação do ano é na Rússia? Gostaria de dizer que é a temporada de fumar descuidadamente, mas na verdade é a temporada de enchentes. Há diferenças. Há estações na Rússia quando há chuvas muito pesadas, calor muito intenso em certas áreas na região de Moscou também, a propósito. Mas agora, especificamente, são grandes chuvas de verão e inundações de lama e detritos. E como a Rússia não mantém realmente sua infraestrutura, estamos falando também de pontes aqui. São principalmente pontes soviéticas de 50, 60, 70 anos atrás. E se uma grande inundação acontecer próximo à ponte, é isso que acontece. Vamos assistir ao vídeo. Não é um evento isolado. Eu mostro isso para você para ilustrar que isso acontece todos os anos, dezenas e dezenas de vezes. As pontes são destruídas e não são restauradas. A infraestrutura russa ali está desmoronando por toda a Rússia porque geralmente é dos tempos soviéticos. E essa ponte está dormindo com os peixes. Se foi, agora, uma ponte mais forte poderia ter resistido a essa enchente, mas essa não conseguiu porque não é mantida. É muito antiga e é dos tempos soviéticos, então é mal construída. Só para ilustrar ainda mais, aqui está outra enchente que não destrói esta ponte, que parece ser mais nova. Dá para ver a dimensão disso. Isso também ocorre na América e no Canadá. Próximo a grandes rios e montanhas, deslizamentos de terra e enchentes súbitas ocorrem. A questão é, se você investir muito dinheiro na sua infraestrutura e pontes e construí-las adequadamente, elas resistirão a isso. Mas na Rússia, essas coisas acontecem. Eles simplesmente destroem tudo no caminho. Só para você saber o que está acontecendo na Rússia, agora, meus amigos, vamos dar uma olhada em um vídeo sombrio. Isso apenas te dá uma vibe tão sombria. Este é um soldado russo dirigindo na linha de frente com sua motocicleta. Honestamente, isso me passa uma vibe super depressiva, como uma vibe de morte. Vamos apenas assistir. É como se você estivesse completamente sozinho. Seus companheiros se foram. Você é parte de um assalto sexual. Tudo que lhe resta é essa moto. Você não pode voltar, pois as tropas atirarão em você. Não pode avançar. Não pode se render, pois irão te trucar de volta. Você será enviado de volta aos assaltos carnais. Você só tem que dirigir e dirigir e dirigir. Talvez você esteja sem munição, água e comida. Você dirige, você vê seus camaradas mortos. Você faz uma curva acentuada à esquerda e vê uma fileira de minas antitanque com os fusíveis inseridos. Apenas 5 centímetros é o que te separa de empurrar girassóis para cima. Agora aqui eu tenho que comentar se você sabe disso. Uma moto de terra, mais um homem, um soldado de infantaria com equipamento. Isso é como 200, 300 quilogramas, talvez. Isso faz
300 quilogramas eu acho que seria o suficiente para acionar essa mina? Não. Qual é o limite de peso? Eu sei que uma pessoa com 100 quilogramas não pode acioná-lo, mesmo que pule em cima dele. Mas e a motocicleta de terra? Mais um homem, mais equipamento, pode acioná-lo? Quase acerta as minas, dirige para sempre e sempre e sempre. Outra unidade destruída aqui. Você dirige e dirige. Você não tem objetivo, não tem meta, não tem para onde ir. Então tudo está destruído e ninguém te espera de volta ao seu lado. Todo mundo quer te matar. Do lado ucraniano. Você apenas dirige e dirige e dirige até que o drone te encontre e você vá. Meus amigos, se vocês são da Inglaterra, definitivamente cresceram com as histórias do Blitz, onde os alemães enviaram bombardeiros, mas também foguetes V1 e V2, e eu olhei para as estatísticas. A Alemanha produziu cerca de 10 mil foguetes voadores V1 e cerca de 4 mil a 5 mil foguetes V2. Agora, o V2 era supersônico, chegava silenciosamente e então tudo explodia. O V1 era muito barulhento e o V1 que eles enviaram principalmente para Londres, cerca de milhares deles, parecia assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes são drones Shahad. Eles atacam quase sempre civis, infraestrutura civil, prédios residenciais, infraestrutura elétrica e de água. Eles estão lá para civilizar a população civil ucraniana. Assim como Hitler, em sua raiva impotente, apenas queria destruir a bela cidade de Londres. Sem alvos militares. Apenas bombardeou a cidade com um total de 10 mil bombas voadoras V1 e V2 ou armas de terror. Wunderwaffe, como você quiser chamar, é a mesma coisa. A Rússia envia dezenas a centenas desses drones Shahad todos os dias. Eles vão um a um, assim, em fila. É muito parecido com o Blitz. Se você cresceu com as histórias do Blitz na Inglaterra. A Ucrânia está vivendo isso agora que seus avós, todos os seus pais e mães viveram nos anos 40. Neste momento está acontecendo na Ucrânia. Mas acho que agora é o momento certo para agradecer ao Bamiakov. Membros mensais. Mas eu não posso dizer membros porque há apenas um novo membro, na verdade, porque apenas um se juntou. Para mudar isso, clique no link na descrição abaixo e inscreva-se para a associação mensal no Bamiakov. Vou estragar seu nome, mas fico feliz que esse cara se juntou a você. Roberto Meia Aka Gberticus, muito obrigado. E como não tenho mais membros no momento, vou apenas mostrar o livro. Como mencionei, com o Grupo Alfa destruindo 5 jatos russos ou danificando-os, este é um dos comandantes da unidade. Meu amigo pessoal. Várias histórias sobre como o Grupo Alfa foi ajudado pessoalmente pelas suas doações, pois eu entreguei esses drones. Então vai e pegue o livro. O link está na descrição abaixo. Você também pode vê-lo na página inicial. Chegará muito rápido até você, porque já está na América. Agora, meus amigos, vou dedicar bastante tempo a essa história porque a ignorei por algum tempo, mas ela se tornou tão grande que preciso falar sobre ela. Antes de tudo, vamos assistir a este vídeo de visão geral. Depois abrirei para perguntas. Consegue imaginar uma mega cidade europeia sem água corrente? Pois é o que a Rússia fez com Donetsk. Outrora um próspero centro econômico e cultural com quase 1 milhão de habitantes, agora é uma cidade em declínio. Você consegue imaginar viver na Europa, América ou Austrália? Sabe, uma cidade com 1 milhão de pessoas, certo? Existem muitas cidades assim. Agora, imagine que não há água nessa cidade. Você consegue imaginar? Sem água das torneiras, banheiros, chuveiros, nada. Apenas essas poças na rua. Agora, até mesmo aqueles que partiram estão lutando para sobreviver. A água só sai das torneiras uma vez a cada 3 dias por algumas horas. As pessoas esperam horas na fila com recipientes para coletar água suja e insegura para beber. A Rússia tenta retratar a cidade como florescente, mas não é verdade. Então, por que essa água está suja assim, que vem uma vez a cada 3 dias das fitas? Bem, porque Donetsk foi desde os primeiros tempos soviéticos e até hoje uma área de mineração de carvão muito grande. As minas ainda existem, mas não estão ativas no momento. Porque a ocupação russa basicamente roubou todo o equipamento e vendeu como sucata. Eu não estou brincando.
Agora, essas milhas subterrâneas na bacia de Donetsk são enormes cavidades subterrâneas. Existem rios subterrâneos nesta mesma área onde toda a água era bombeada para os cidadãos. Havia água corrente no chão, o que era ótimo. Todas as minas eram constantemente esgotadas enquanto trabalhavam nos últimos, 70, 80 anos. Mas agora, quando os russos ocuparam Donetsk em 2014, eles venderam todo o equipamento de bombeamento e mineração para a sucata ou o roubaram para a Rússia. O que significa que todas as minas foram inundadas, com esses rios subterrâneos e água subterrânea que era limpa, inundaram as minas. E as minas tinham muito lodo e óxido de ferro e poeira de carvão que foram para a água, que agora faz parte do sistema de rios subterrâneos, que faz parte do sistema de água potável da cidade de Donetsk de 1 milhão de pessoas. E agora, porque os russos não estão mantendo sua infraestrutura, ou seja, não estão mais bombeando a água das minas, porque não há mais bombas. Essa água vem praticamente das minas de Donetsk. É como as minas de Moria do Senhor dos Anéis. É escuro, é empoeirado, é antigo e esses orcs estão ocupando esta cidade. E você obtém essa água escura de orc. É realmente ruim. Essa é a história por trás para você. Por que Donetsk não tem água agora? Porque os russos não mantiveram as instalações subterrâneas de água e minas de Donetsk desde que ocuparam a área em 2014. Só que demorou apenas 10 anos para isso acontecer. Para 1 milhão de cidades perderem totalmente sua água corrente. E 1 milhão de pessoas é uma catástrofe. É difícil descrever o quão horrível isso é, porque em Donetsk as temperaturas chegam a 40 graus Celsius no verão. Então, o que a Rússia está fazendo? Quer dizer, eles não estão realmente fazendo isso, mas eles têm que transportar água para esta cidade porque estavam causando esse desastre ambiental de falta de água nesta enorme área. Eles têm que transportá-la com tanques, o que é óbvio, eles não têm o suficiente. Esta água é para um dia, são 2 dias de abastecimento para a cidade inteira, é nada. Há uma quantidade insana de vídeos de pessoas coletando água de poças. Se chover, você pode coletar água da chuva, mas não chove no verão por muito tempo. Às vezes, isso está tipo 40 graus Celsius, não sei quantos Fahrenheit são, talvez 100 graus. Sem água em lugar algum, você a coleta das poças. Se você ferver bem, pelo menos pode beber se tiver algum filtro nela. As pessoas estão realmente sofrendo, e eu não estou brincando, estão morrendo. Civis estão morrendo por causa disso, porque não há água. Todo mundo está na fila para conseguir isso. Eles estão comprando esses grandes recipientes porque a água da torneira não funciona, não sai. Você tem que conseguir de onde pode, das poças, da chuva, de todos os lugares. Então você compra esses recipientes. Alguns deles já continham diesel e gasolina, você apenas os compra. Caso contrário, você morrerá. Você precisa fazer isso, mas é uma catástrofe econômica. Aqui eles estão distribuindo água novamente. As pessoas estão fazendo fila como loucas. Eles estão se empurrando e há aposentados. Eles estão se empurrando para entrar nessa pequena porta para conseguir um pouco de água, conseguir algo. O alcance dessa catástrofe é massivo. A cidade estava florescendo em 2014 e antes era um centro cultural de Donetsk. É Donetsk, a cidade do Colosso de Donetsk, certo? E agora é uma cidade moribunda, verdadeiramente, as minas de Moria, mas não é apenas Donetsk. Ampliando um pouco esse mesmo problema existe na frente, porque, como eu disse, os soldados russos são descartáveis. Então, por que você os alimenta e dá água para beber se eles vão morrer 3 dias na frente? Então, geralmente, o que eles bebem é a água empoçada novamente. Eles fervem, às vezes, para limpar, às vezes não. E então eles pegam o diarreia, que acontece muito na frente, na verdade. Mas você morre em algumas semanas de qualquer maneira. Então, por que transportar muita água? Porque a água é muito difícil de transportar. Isso requer maquinário porque a água é pesada e o maquinário será destruído. Então, geralmente o que eles fazem é, você sabe, tentar usar motocicletas para fazer isso, como você pode ver aqui. Apenas água na motocicleta, como uma construção em torno dela. Algumas batatas, cebolas e coisas assim. Eu não sei. Talvez seja cerveja, eu não sei. Mas é isso que eles fazem, soldados russos na frente. Eles estão com sede, muita sede, porque é incrivelmente quente e seco na temporada de verão. E não há água.